Existe um poço no meio do deserto. O povo passa perto, da sede a reclamar. Eu quero um rio de água viva, eu quero um sopro de esperança. Minha alma segue, não se cansa de caminhar. Olá, que a graça de Deus esteja com você e sua família. É uma alegria estarmos aqui. Durante esta semana estaremos aqui com você transmitindo alguns podcasts falando da história desses 30 anos de Rio de Água Viva. Ou seja, de hoje até sexta-feira, fique conosco, ligado sempre nesse mesmo horário. Nesta noite estará junto conosco aqui o Padre Máximo, nosso querido e estimado Padre Máximo, responsável pela área missionária da Cidade do Povo, e também o diácono Miranda, da Diocese de Rio Branco. Ao meu lado está aqui o Agostinho Souza, coordenador diocesano da Renovação Carismática Católica. Sejam bem-vindos, muito bem-vindos. Padre Máximo, seja bem-vindo, é uma alegria tê-lo conosco. Alegria é toda minha. Muito bem. Miranda, que alegria estar com você aqui também. Você que esteve uns dias aí em viagem, já está conosco, seja muito bem-vindo também. Muito obrigado, Pedro. É uma alegria muito grande poder estar na nossa cidade e já começar esse tempo novo de missão, através da Renovação Carismática Católica, através da nossa igreja. É uma bênção de Deus. Amém. E Agostinho, nesses dias que estamos correndo aí com os envolvimentos, com as tratativas, com a organização do Rio de Água Viva, está sendo uma bênção de Deus, né? Primeiro, eu gostaria de louvar a Deus pela vida de cada um dos nossos membros da Renovação Carismática Católica, de cada católico espalhado nessa Diocese de Rio Branco. Dizer que o Rio de Água Viva 2023 será um marco na sua história, na minha, na sua, porque nós estamos aqui para fazer aquele recomeço na presença de Deus. Todo o meu trabalho, o trabalho de nossa equipe, será para nós gratificante quando nós vermos o nosso Rio de Água Viva dando a resposta que nós sonhamos, a participação da nossa comunidade. Amém. Estamos aqui, então, ligados direto da produção da TV Diocese, canal 35.1. Você pode também acompanhar depois pelas nossas redes sociais, pelo Facebook, Instagram e também outros canais também. Muito bem. São 30 anos de Rio de Água Viva. 30 anos já é 3 décadas, um bom tempo, né? Padre Máximo, nesses 30 anos, na sua visão como sacerdote, como padre, como alguém que já acompanha os trabalhos, o Rio de Água Viva, o que pode contribuir nesses 30 anos? Bom, antes de tudo, Rio de Água Viva é um rio que traz vida, é vida nova. Não é água de uma cisterna ou água de um igapó poluído. Água viva é o Espírito Santo, que por onde passa renova e não deixa ninguém de braços cruzados. Inclusive eu considero o Rio de Água Viva através de 3 palavras. A primeira é um despertar. Quantas pessoas eu já encontrei que através do Rio de Água Viva se despertaram, tiveram assim uma graça de Deus para abrirem os seus olhos e verem a realidade espiritual que antes não enxergava. Agora, tem algumas pessoas que não conseguiram se despertar, mas de repente foram convidadas para participar de outro Rio de Água Viva, porque faz 30 rios de água viva que nós realizamos,
E no segundo rio de água viva, se não se despertar no primeiro, receberá uma sacudida, sabe? Porque você não pode ficar dormindo. O rio de água viva é uma força do Espírito Santo que não deixa ninguém assim de braços cruzados. É uma sacudida mesmo. E aí, pela perseverança, pela persistência, pela graça de Deus, pelo acolhimento dos servos, aí a pessoa reaviva a sua fé. Realmente, este, para mim, é o melhor milagre que um rio de água viva pode fazer. E quantas pessoas se despertaram, se restauraram, se reavivaram ao longo destes 30 rios de água viva. E neste que nós vamos preparando agora, certamente será uma explosão de bênção e de graça para todo mundo. Amém, amém, Padre. O diácono, o primeiro rio de água viva foi realizado em 1994, né? Mas em 1993 nós sabemos que existe ali um grupo de pessoas que foram pensar como seria este grande encontro. Tinha ali o seu Jorge, Lugnani, o Maia, Fred. Você veio um ano depois, né? Você veio um ano depois. São pessoas que sabemos que foram muito importantes na sua caminhada, no seu momento inicial ali como igreja. Nesses 30 anos, olhando um pouco para aquele momento lá, de 94 para cá, o que você teria a nos dizer? Olha, Pedro e Agostinho, o primeiro momento de encontro durante os dias de carnaval, pela renovação carismática da nossa diocese, aconteceu numa sala do Colégio Acriano, né? Isso em 93. Isso. Em 94, eu fiz o meu seminário de vida lá no Colégio São José. E em 95, eu participei já do primeiro Rio de Água Viva mesmo, que aconteceu lá na quadra do Meta 1. Então, dali para frente, eu nunca mais deixei de participar. São 29 anos que eu participo do Rio de Água Viva e o que eu tenho visto nesses 30 anos são bênçãos de Deus. Famílias restauradas, jovens restaurados, idosos restaurados, tudo pela graça de Deus. Olha, tem muita gente que fala, mas o Rio de Água Viva é uma fuga. Não, você não está se refugiando do carnaval para ir para o Rio de Água Viva. O Rio de Água Viva é um encontro que você marcou com o Senhor Jesus, através da palavra, da Eucaristia, das confissões, das pregações, e lá nós vamos ser lavados. É aquela água que jorra do lado direito de Cristo, que vem para nos purificar, nos lavar. Então isso é uma bênção de Deus que tem acontecido na nossa diocese, por essa pequena porta que chama-se Renovação Carismática Católica. Amém. O Agostinho está aqui do meu lado também, eu sei que ele tem pouco a falar desses 30 anos, e aí eu gostaria, Agostinho, você é uma pessoa que tem sempre andado no interior, visitado vários grupos, né? E o que você, como coordenador hoje, entende e vê que continue sendo necessário para que essa graça de Pentecostes continue sendo levada a tantas pessoas? Primeiro, Pedro, eu imagino que, ouvindo o testemunho do Padre Máximo, do diácono Miranda, que quando conheceu a renovação não era diácono, e pelo testemunho praticamente nem conhecia o verdadeiro sentido de ser cristão. E hoje você olhar 30 anos de caminhada e cai justamente numa fase em que nós, saindo de uma pandemia, precisamos recomeçar, ensinar o povo a ter amor à Eucaristia, a ter amor à palavra de Deus. Tem um grande desafio que é levar o povo a fazer esse experimento, a experienciar-se na graça do Espírito Santo.
tenho andado muito e com a graça de Deus Ele há de me dar saúde de andar aonde tiver ser humano cristão que tenha desejo de conhecer a renovação carismática católica. Eu quero estar lá. Saindo desde Pauini no Amazonas, passando por Boca do Acre, descendo até Santa Rosa do Purus, que é onde nossa diocese alcança, nós estaremos lá para levar uma semente desses 30 anos do Rio de Água Viva, né? Com esse chamado de Deus em nossa vida. Amém. O Padre Máximo, o senhor foi o terceiro diretor espiritual da Renovação Carismática Católica. Primeiro veio o Frei Gabriel, que hoje mora na Itália, né? Depois veio o Frei Antônio Venturoli, né? Servo de Maria. E depois o senhor, né? A nossa igreja, ela é uma igreja que a gente, observando a sua história, nós vamos observar sempre a contribuição do Padre Máximo em algum momento importante. O senhor foi um padre que também, além de ser o diretor espiritual da RCC por um tempo, ajudou no seu início a chegada do serviço ECC, do Encontro de Casais com Cristo, mas o senhor também acompanhou um período também ali das SEBs, né? Talvez de 70 para cá, muitos foram os desafios para o Padre Máximo. Hoje o senhor está lá na Cidade do Povo. Quem olha para o Padre Máximo vai olhar ele como um padre de todas as pastorais, de todos os serviços, de todos os movimentos. O que é que a gente pode entender desse lado que nos encanta do Padre Máximo? Esse padre que ele é sempre um padre que ama ser missionário. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, Pedro Alexandre, a nossa igreja tem que ser renovada cada vez mais. Porque se você, por exemplo, que é um grande experto em gastronomia, você quer preparar uma macaronada bem gostosa, você tem que mexer, não é? Para não queimar. E assim, qualquer pastoral, qualquer movimento, se você não fica mexendo, renovando, reavivando, aí tudo fica parado e apodrecendo. Então, por exemplo, a pastoral familiar. Eu me lembro, ficava estacionada sempre aos mesmos 4, 5 casais. Precisava realmente uma remexida. Aí entrou o ECC, cada vez mais animando outros casais, chamando outros casais, mas com um detalhe, que é um segredo, uma receita, que é a missionariedade. Então, o ECC vai bem quando se encontra num estado permanente de missão. Quando o ECC fica assim, se olhando um ao outro, com aquele grupinho, aí já vai em decadência. Tem que ser cada vez mais missionários, procurando, visitando, andando, chamando. É como as comunidades cristãs de base. Se por acaso elas forem se enfraquecendo, é porque perderam a sua missionariedade. Mas quando as comunidades missionárias, como são chamadas agora, comunidades missionárias cristãs. Então, quando tem aquela missionariedade, as comunidades se reavivam, se multiplicam. Agora tem uma alerta para a renovação carismática católica. Porque quando você realiza um rio de água viva ou um seminário de vida no Espírito, se não cresce a missionariedade, tudo vai se perder. Você deve se lembrar, Diácono Miranda, que depois de um seminário, depois de um encontro, um retiro, um encontro de rio de água viva, aí a gente dava para Chapuri, Isso. Palácio de Castro, Sena Madureira, enfim, Acrelândia. Acrelândia. Eu me lembro de conhecer realmente todas essas paróquias, colocando aquele espírito carismático, mas através da missionariedade que a gente encontrava
no seminário de vida no Espírito, no Rio de Água Viva, porque quando você se apaixona pela ação do Espírito Santo, você faz questão de divulgar, de animar, de ir, enfim, de ser missionário para que todo mundo tenha alegria de conhecer o que você conheceu pela graça de Deus. Fizemos muitos seminários, Senador Guilmar, Palácio de Castro, aliás, nos municípios, né, Mário? E a gente, inclusive, se comprometeu a celebrar uma missa mensal. Eu me lembro, na Extrema, sempre ia lá, Nova Califórnia. A gente ia lá todo mês. Mas por quê? Para renovar aqueles corações que de repente ficavam estacionados, aí sempre na mesmice, aí o pessoal se despertava, se renovava. Como agora, eu acredito que, Agostinho, você tem uma grande missão. Você deve ser aquele cozinheiro espiritual que vai mexendo na panela para não queimar a bênção e a graça de Deus. Amém. E se você cansar, nos chame, eu e o Padre Márcio, nós vamos ajudar a mexer. Muito bem. Muito bem, nós vamos encerrar agora esse primeiro bloco e já iremos voltar com o segundo bloco com outras perguntas. Existe um poço no meio do deserto, o povo passa perto, da sede a reclamar.